Olá, pessoal do Juvenilha, tá joia? Vocês tiveram acesso ao PET? Lá no PET tem várias atividades e eu montei uma atividade para vocês extra para facilitar o entendimento dessas atividades, porque o foco lá é a definição de sistemas homogêneos e heterogêneos e como separar esses sistemas. Então, para facilitar, eu montei uma aula experimental para vocês fazerem. E nesse experimento você vai ter uma noção do que é um sistema homogêneo e do que é um sistema heterogêneo, né? Então vamos lá para mim orientar vocês como que vocês vão realizar esse experimento. Quais são os materiais que vocês vão precisar? Água, álcool líquido, vinagre, né? Pode ser o vinagre tinto ou pode ser o vinagre incolor, não tem problema, qualquer um deles. Óleo de cozinha, sal de cozinha, né? De preferência aquele fininho. Brita, né? Essa brita que é usada em material de construção mesmo. Areia, né? Areia fininha. E gelo. E aí vocês vão seguir o roteiro que foi passado para vocês, né? Vocês vão realizar algumas misturas e tentar identificar o aspecto visual delas, verificar se esses componentes se misturam, se eles não se misturam e o tipo de sistema que vai originar. Então, o primeiro sistema que eu pedi para vocês fazerem foi uma mistura de água e uma mistura de gelo. Pessoal, a primeira mistura então, água e gelo, né? Água e gelo. O que você vai observar? Você consegue ver os cubos de gelo dentro dessa água? A gente sabe que é tudo água, água no estado líquido e água no estado sólido. Mas eu consigo ver qual que é o aspecto visual que eu estou vendo desse sistema? Eu estou identificando uma substância só, né? Ou o aspecto visual está diferente? Eu consigo ver o quê? Se eu conseguir ver um aspecto visual uniforme do início ao final, aí eu classifico esse sistema como homogêneo. Se eu conseguir diferenciar mais de um aspecto visual lá dentro, eu vou classificar esse sistema como heterogêneo. Então, o que vocês acham, na opinião de vocês? Água e gelo seria o quê? Homogêneo ou heterogêneo? Então, a primeira misturinha que a gente fez. Segunda mistura é misturar a água com o vinagre, né? Então tem aqui a água. Vinagre, né? Eu tô usando vinagre incolor, mas pode ser o vinagre tinto também. E aí, eu consegui ver a diferença? Eu consigo ver o vinagre em cima, no fundo, a água em cima, no fundo, eu tô vendo um aspecto uniforme do início ao final. Então, de acordo com o aspecto visual que você está enxergando, você vai classificar o sistema como homogêneo ou heterogêneo. E dizer para mim também quantos componentes tem aqui dentro. Será que a água e o vinagre é a mesma coisa? A gente sabe que não é. Então, quantos componentes tem aqui dentro? Terceiro sistema que a gente vai fazer é a água com o álcool. Então, vamos lá. Água novamente. E o álcool, né? O álcool, esse álcool que é vendido no supermercado mesmo, né? Que tá em alta aí agora. Pronto, misturei água com álcool. E aí, novamente, eu consigo ver a diferença? O álcool tá no fundo, tá no meio, tá embaixo, ou eu vejo um aspecto uniforme do início ao final? O que você acha agora? O sistema vai ser homogêneo ou heterogêneo? Então, o que a gente tem que observar? Eu consigo diferenciar as substâncias lá dentro ou não? Eu sei o que eu estou colocando lá dentro e o aspecto visual que eu estou enxergando é de que maneira, Quarta que a gente vai fazer, água e óleo. Água e óleo. E agora? A gente consegue ver a diferença da água com o óleo? Tem uma quebra no sistema ou não? Lembrando, o sistema homogêneo é aquele que tem um aspecto uniforme do início ao final. É esse caso? O que você acha? Esse sistema vai ser homogêneo ou vai ser heterogêneo? Quinta misturinha, água, álcool e óleo.
água, álcool e óleo. E aí, meninos, quantas fases vocês estão enxergando aqui dentro? Será que a água e o álcool misturou? O óleo misturou com a água e com o álcool? O que vocês estão enxergando aqui dentro? Né? Quantos componentes a gente misturou aqui? Quantas substâncias diferentes? Né? E no final dessa mistura, o sistema ele foi classificado como homogêneo ou heterogêneo. O que você acha? Então, esse foi o nosso quinto sistema. Sexto sistema é água, vinagre e gelo. Então, eu vou aproveitar aqui a água com gelo, que a gente já havia feito, e vou adicionar o vinagre. E aí? Tem a água com gelo e eu adicionei o vinagre. Ficou separado? Né? Quantas fases eu estou enxergando aqui dentro? Eu consigo enxergar a água separada do vinagre, separada do gelo? Né? Fase, então, é tudo aquilo que eu vou conseguir enxergar. Né? Dependendo do número de fases que tem, eu classifico o sistema novamente como homogêneo ou heterogêneo. Né? Então, esse foi o sexto sistema que a gente fez. Sétimo sistema, água, álcool, óleo e areia. Então, esse sisteminha que a gente havia feito tinha a água, o álcool e o óleo. Falta adicionar aqui, então, a areia. Então, vamos adicionar a areia aqui. Então, areia. Né? Vou adicionar na água, no álcool e no óleo. E agora? Quantas fases a gente enxerga aqui? Quantas substâncias tem aqui dentro? Ó, lembrando que a gente adicionou água, álcool, óleo e areia, né? Quantas fases vai ter aqui dentro? Tá? Sétimo sistema. Água e sal. Não, esse é o oitavo sistema no banheiro. Água e sal. Então, água e sal de cozinha. Aí, quando a gente adiciona sal, o que a gente tem que lembrar? Eu vou adicionar sal em excesso ou eu vou adicionar uma quantidade de sal que seja dissolvido? Aí depende do que está sendo pedido. Aqui colocou só água e sal. Não falou que era uma quantidade em excesso. Né? Então, se não, eu vou pôr mais um pouquinho de água. Se não é uma quantidade em excesso, quer dizer que eu vou adicionar uma quantidade que é possível de ser dissolvida. Então, água, né? E eu vou acrescentar o sal de cozinha, tá? Então, água e sal. Né? E vou misturar. Aí, o que a gente vai observar? Se fosse só água pura, essa água estaria incolor. Quando a gente adiciona sal, ela fica um pouco turva. Mas eu adicionei uma quantidade suficiente que foi dissolvida. Né? Então, o que eu vou observar? Que o sistema está uniforme do início para o final. Eu não vejo sal em excesso aqui no fundo. Se fosse em excesso, né, estaria bem discriminado aí na questão. Sal em excesso, tá? Então, não é em excesso. Depois, eu peço para a gente acrescentar, né, essa água e sal, para a gente acrescentar o vinagre e o óleo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vou acrescentar nessa mistura de água e sal vinagre. E depois, vou acrescentar o óleo. Olha só quantos componentes a gente misturou aqui dentro. Água, sal, vinagre e óleo, né? 4 componentes. No final, eu vou ter um sistema de que tipo? Né? Quantas fases eu consigo enxergar aqui? Né? Aí, dependendo do número de fases que você enxerga, você classifica o sistema como homogêneo ou heterogêneo. É isso que eu quero que vocês façam para mim. Depois, a mistura é areia e sal. Então, vamos ver. Areia,
né? Areia usada em construção, areia fina. E sal de cozinha. E aí, a gente consegue ver a diferença entre a areia e o sal? Quantas fases vocês estão enxergando aqui? Né? Dependendo do número de fases, classificar o sistema. Depois, eu pedi para adicionar também brita, né? Que é a brita que a gente usa em construção mesmo, né? Pedrinhas de brita. Pode ser a brita mais fina, pode ser a brita mais grossa, né? Então, a areia, sal e brita vai formar um sistema, né? Vai originar um sistema com quantas fases? Olha só, o que você está enxergando aqui? Quantas fases tem nesse sistema? Né? Por último não, né? O 12º sistema, eu pedi para vocês misturarem óleo e sal. Será que o sal dissolve no óleo? Vocês já tentaram fazer esse teste? Né? A gente viu aí que ele tem uma característica quando adicionado em água, mas e no óleo? Será que ele vai dissolver? O que vocês acham? Será que o sal dissolve no óleo? Olha. Sal no óleo. Dissolveu? Né? Quantos sistemas eu estou enxergando aqui dentro? Né? Depois, eu pedi para vocês colocarem nessa mistura, além do óleo e do sal, acrescentar a água. Então, vamos acrescentar água, ver o que vai acontecer. Né? Vou misturar. E depois, né, para finalizar nessa mistura, eu pedi para vocês adicionarem a areia. Então, vamos adicionar a areia aqui. Vou misturar. E aí, aguardem alguns instantes, né, pra gente ver se vai separar alguma fase ou não. E aí você vai dizer pra mim, o que você vai conseguir enxergar nessa mistura? Né, quantas fases e depois classificar o sistema como homogêneo e heterogêneo. Pessoal, então a princípio é isso. A primeira etapa é identificar o sistema homogêneo ou heterogêneo, para depois a gente classificar quais são as formas de separação desses sistemas. Né? Será que é possível separar a água do álcool? Será que é possível separar a água do vinagre? Né? Essa mistura aqui, água, sal, areia e óleo, eu consigo separar todos os componentes novamente? Né? Então, esses são os processos de separação de mistura, que eles vão depender do tipo de mistura que a gente tem, do tipo de sistema, tá? Então, a princípio, eu quero que vocês realizem essas misturas, classifiquem para mim, e eu pedi também para vocês tirarem uma foto, né, dos sistemas que vocês montaram, que tenha você na foto, né, para comprovar que foi você realmente que fez o experimento, tá bom? Então, eu dei o prazo para vocês mandarem para mim por e-mail e estou aguardando, né? Eu espero ter ajudado vocês, tá? Até mais, um abraço a todos.